Meus caros, na época do Dia dos Pais, eu abri uma caixinha e várias pessoas me mandaram perguntas sobre pais, como lidar com os pais na vida adulta, aquela minha masterclass que eu lancei no mês passado, certo? Lancei em agosto. E o que acontece é que hoje em dia tem a chance aí de, além de você mandar só o espaço ali de texto que tem na caixinha do Instagram, você também pode mandar uma imagem com mais texto ainda. Teve uma seguidora lá que mandou um texto bem grande, tá? Para uma caixinha de pergunta de Instagram. E eu olhei e falei, quer saber? Eu não vou responder aqui em Story. Eu vou fazer um vídeo no YouTube. Eu falei isso, tá? E mais, eu falei que eu ia fazer um vídeo aos moldes do Fala Que Eu Te Estudo. O Fala Que Eu Te Estudo é um tipo de conteúdo que eu trabalho dentro da comunidade do Bom Senso. O link está aqui embaixo, procure saber aí. É a comunidade onde tem vários conteúdos em que eu trabalho lá, o bom senso no dia a dia. E uma das formas de trabalhar esse bom senso é esse Falar Que Eu Te Estudo. E a ideia basicamente é o quê? A pessoa mandar a sua história, como se fosse uma carta anônima, eu leio a carta e analiso. Então, como essa nossa seguidora aí, a minha seguidora aí, mandou a história dela falando sobre essa questão de pai, de mãe, né, maternidade, paternidade, né, nesse Dia dos Pais, o que acontece? Eu vou fazer aqui, porque promessa é dívida, né? Então, tô aqui cumprindo, antes tarde que mais tarde. Então, vamos fazer aqui um Fala Que Eu Te Estudo. Então, eu vou ler o que ela me mandou, vou ler essa mensagem dela e depois eu analiso, exatamente como eu faço aos moldes do Fala Que Eu Te Estudo lá na comunidade, tá bom? Então, vamos lá para o relato da seguidora. Bora! Eu tinha uma visão que minha mãe conseguia fazer o papel de mãe e do meu pai ausente, o famoso pai. Uma virada de chave me fez entender e enxergar o quanto essa ideia era prejudicial para nós duas. Ela jamais conseguiria e eu precisava entender para poder aprender a lidar com as lacunas da vida deixadas pela ausência do meu pai. Pouco tempo depois, começou a cair também a ideia da Mãe Imaculada. Comecei a perceber que, embora tenha sido uma mãe maravilhosa, ela também errou e que eu não preciso me culpar por hoje ter opiniões diferentes. Tive de ser firme para conseguir sair de casa. Sou independente financeiramente e ainda assim tenho dificuldade para estabelecer os limites, ainda que hoje já tenha consciência disso e de que as minhas escolhas e as consequências delas são de minha responsabilidade. Próximo passo é frustrá-la em uma situação extremamente difícil, mas sei que assim estarei quebrando outros ciclos e construindo uma história que será minha e não dela. Parabéns pelo conteúdo. Muito obrigado, minha cara, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela confiança também, né? Ela aceitou, tá? Pra quem tá assistindo, ela aceitou que eu faça esse vídeo aqui. Muito obrigado e desculpa aí pela essa demora, mas ainda bem que não é nada urgente. Mas vamos lá. O que é interessante aqui? Como é que a gente pode dizer assim? No que você está falando, tem três blocos aqui, né? Três blocos de conteúdo aqui, né? O primeiro é em relação a essa questão do pãe, de que caiu sua ficha. Depois essa questão da mãe imaculada, tá? E depois essa questão de estabelecer limites para a mãe e assim por diante, tá? E o que é interessante, já falo aqui de cara, quando você manda essa sua mensagem, manda essa tua história, fica muito claro que para você entender algo, você primeiro teve que passar por algo anteriormente. Para chegar no segundo passo, você teve que passar pelo primeiro. O que eu quero dizer com isso? Para você conseguir enxergar que sua mãe não é imaculada, você teve que tirar ou mudar a visão a respeito desse mito do pai. Porque como que você vai olhar para sua mãe e falar, pô, minha mãe cometeu alguns erros também, né? Não acho legal tudo que minha mãe fez, eu não quero concordar com a minha mãe. Como é que eu vou falar isso para minha mãe, ou pensar isso do que minha mãe me ensinou, se ela foi uma mãe? Além de ser mãe, ela compensou a ausência do meu pai, se desdobrou, fez tudo por mim. Eu vou ser um baita de um ingrato, não é mesmo? Mas o que acontece? No que você fala, tem uma ordem, né? Como é? Primeiras coisas pro primeiro. First thing first. Né? Ai, que bonito. Até em inglês nós estamos falando aqui. Então isso é interessante. Vamos analisar então o primeiro dado. O pai. É muito frequente hoje em dia, né, nós não temos famílias unidas. Nós temos essa questão de a mãe que acaba cuidando da criança sozinha, seja por escolha ou seja por falta de escolha, e também porque esses homens estão todos uns frouxos, uns vagabundos. É claro que nesse instinto materno, essa mãe não vai querer que o filho sofra. E é claro que ela vai tentar compensar tudo que ela puder, com carinho, com amor e tudo mais. Porém, muitas vezes, esta mulher, tentando encontrar, às vezes, um bom senso, ou também tendo dificuldade em encontrar esse bom senso, acaba abraçando o mundo e acaba querendo fazer tudo. E ainda se diz eficiente nesse ponto.
Não, aqui não precisa de pai. Aqui a gente dá conta. Já que o cara não quis, também eu não preciso de ajuda. Muitas vezes tem esse argumento. E o que acontece, olha que a nossa querida amiga nos contou aqui, ó. Uma virada de chave me fez entender e chegar ao quanto essa ideia era prejudicial para nós duas. Ela jamais conseguiria. Olha que interessante. Ela enxergar e perceber que enquanto minha mãe tentar ser pai também, ela nunca vai acontecer e ela vai se frustrar. Veja, não só sobre pai e mãe, não só sobre filho, não só sobre compensação de ex-marido que abandonou. Pensa quantas vezes nós não tentamos compensar em certas relações e a gente se frustra por quê? Porque a gente não consegue. Quantas vezes a gente não tenta ser mais de uma função quando mal e mal estamos conseguindo fazer uma? E quantas vezes nós temos a dificuldade de encontrar esse limite? No caso da seguidora aqui, é visível que a mãe dela tinha uma dificuldade de encontrar esse limite. E é como se ela dissesse aqui, né, ela jamais conseguiria, e eu precisava entender para poder aprender a lidar com as lacunas da vida deixadas pela ausência do meu pai. Enquanto a mãe tenta cobrir essa lacuna, a filha não consegue realmente entender o que é a ausência do pai. Porque imagine, uma mãe que faz tudo, você vai olhar e falar, mas para que serve pai? Minha mãe faz tudo. Minha mãe trabalha, minha mãe me sustenta, ela me dá carinho, ela me leva, me traz, se ela faz tudo, essa falta não é sentida. Então uma criança, né, no caso aqui, como diz a nossa seguidora, pode nem sentir a ausência do pai. Mas aí você pensa, como é que uma criança que não tem pai não vai sentir a ausência do pai? Se essa é a circunstância dela, entende? Então é interessante. É interessante tentar entender esse limite, e o mais interessante aqui é a nossa seguidora perceber que minha mãe não vai conseguir ser pai. E eu preciso entender, eu preciso me relacionar com essa falta. Que se eu não tenho essa falta, eu não me relaciono. Mas se você, né, vou falar com você agora, né, parar de falar em terceira pessoa. Mas se você, minha querida, que mandou essa mensagem, não se relaciona com a falta do pai, você não está se relacionando com uma circunstância que é sua. É a mesma coisa que você ter, sei lá, um pai ou uma mãe que tem dificuldade financeira, mas fica se endividando e fica fingindo que é rico. A sua circunstância é o quê? É uma circunstância de pobre, vamos dizer assim, tá? Entre pobre e rico, tá? Enfim. É uma circunstância de dificuldade financeira. Mas seus pais ficam fingindo que é rico. Você não vai ter uma percepção deturpada dessa realidade? Ou, vamos dar um exemplo. Você que realmente está aí com uma dificuldade, né? Você que não, a vida não te esteticamente prejudicada, a vida não fez isso. E você precisa o quê? Compensar. Você precisa ficar mais malhado, você precisa correr atrás, ou então você precisa dar uma emagrecida, você vai ter que fazer isso. Se alguém fica ao redor de você falando, não, você é bonito, você é bonito, você é bonito, quando você vai para a realidade, você não está se relacionando de fato com a realidade. Então aqui nesse relato, além de falar pai e mãe, também fala sobre relação com a realidade. Se você tem falta de algo, você tem que lidar com essa falta. Se você tem sobra de algo, você tem que lidar com essa sobra. Se você tem algo, você tem que lidar com a posse desse algo. Se você não tem, você tem que lidar com a falta desse algo. Entende? É como um homem que já está velho, entende? Já está lá com seus 45 anos, com 50 anos, quer sair, ficar com as menininhas, quer, enfim, coisa e tal, mas não está mais rendendo. Alguém tem que chegar para esse cara e falar, cara, te falta juventude, já foi tua época, meu amigo. Não adianta encontrar pessoas que falam, não, você tá super bem, pá, na melhor idade. Né? Uma vez eu ouvi isso de uma paciente. A galera fala melhor idade é uma mentira, maior idade. Eu virei idoso, essa é a palavra. Mas enfim, é extremamente interessante o que você fala aqui. Essa percepção de que tua mãe não conseguiria e você precisava lidar com a ausência do pai. A mesma coisa vai acontecer com você que tem pai e mãe juntos. Então, né, às vezes assim, a sua mãe quer muito que você não sofra. Você tem que olhar para sua mãe e falar, mãe, você não vai conseguir fazer com que eu evite de sofrer e eu preciso lidar com o sofrimento da vida. Um pai que é muito rico, que banca todas... Você tem que olhar para o pai e falar, pai, você nunca vai conseguir me fazer feliz pagando todas as minhas contas. E eu preciso sofrer com a falta de grana. Isso é necessário. Então, esse parágrafo aqui é maravilhoso.
Tá? Vou até ler de novo. Ó. Ela jamais conseguiria e eu precisava entender para poder aprender a lidar com as lacunas da vida deixadas pela ausência do meu pai. Enfim, tendo dito isso, então vamos botar as coisas no seu lugar. E antes de eu terminar de falar disso, botar as coisas no lugar não é desmerecer, tá? Então, uma mãe esforçada, como é o caso aqui, um pai esforçado, um marido esforçado, uma esposa esforçada, colocar ela no lugar não é desmerecer. É simplesmente olhar e falar: mãe, seja mãe. Seja mãe. Seja quem você deve ser. Porque possivelmente, às vezes, nessa tentativa de ser muito mais, a coisa fica meia mãe, meio pai, né? Se juntar não dá um pai, né? Então fica um negócio meio... corre esse risco. Então, muitas vezes, né? Eu não posso aqui dizer todas as vezes, mas muitas vezes é melhor que a mãe seja mãe e explique para essa criança. É verdade, né? O teu pai abandonou, né? Teu pai não mora com a gente, enfim. Para também a criança olhar e falar, pô, eu sinto a falta do meu pai, sentir a falta do meu pai não é nenhum crime. Eu não preciso, né? Não é, se eu falar que eu sinto falta de alguma coisa, sinto falta do meu pai, isso não pode ofender minha mãe. Quantas vezes isso acontece? Como assim? Como assim você quer conhecer teu pai? Como assim que eu não sou suficiente? Porque hoje em dia tem isso, né? Todo mundo que faz alguma coisa não pode ser corrigido e tem que ser totalmente suficiente. Como assim, mulher? Como é que você, a gente tá namorando 2 anos, como é que você quer ter outros amigos? Como é que você quer conversar com outras pessoas? Eu não sou suficiente. Então tem essa coisa, assim, que ser suficiente é igual a ser pleno, dar conta de tudo. Não é isso, entende? E aqui a gente vê. Aqui a gente vê essa razão. Então, colocar a mãe no lugar da mãe não é desmerecimento. É simplesmente, mãe, tudo bem. Você pode ser sua mãe. E eu vou lidar com a falta do pai. Tá? E essa é uma questão minha. Olha que bonito. Quando ela fala isso também, eu precisava entender para poder aprender a lidar, né? É todo um processo, assim, né? Com as lacunas. Ou seja, quem não tem pai sou eu, mãe. Eu preciso lidar com isso. As lacunas são minhas. Então tem isso também, suas dores. Pega essas dores para você. Tente resolver essas dores. Não jogue na tua mãe. Não jogue nas pessoas ao redor. Pega essa dor para você e fala: as lacunas da ausência do meu pai é minha, mãe. Não são suas. Não é a sua responsabilidade. É minha responsabilidade lidar com isso. Bonito pra cacete, né? Pô, mas daí, colocando a mãe no lugar dela. Não no mau sentido, tá? Colocando a mãe no lugar dela. Conseguindo olhar pra essa mãe e falando: mãe, obrigado. Tá? Eu também consigo olhar pra essa mãe. Se eu começo a ser mais responsável, eu começo a ser mais adulto. Se eu começo a ser mais adulto, eu consigo olhar pra essa mãe com um olhar mais adulto, não é mesmo? E aí, neste momento, ela fala: pouco tempo depois, comecei a tirar a ideia da mãe imaculada, que apesar de ser maravilhosa, também errou. E que eu não preciso me culpar por hoje ter opiniões diferentes. Outra coisa, perfeito. Se minha mãe não é tudo isso, minha mãe é uma mãe, é uma mulher. E se eu começo a ficar responsável, a relação que é vertical, ela começa a ficar horizontal. Isso não desmerece a mãe. Simplesmente, né, você estava aqui olhando para sua mãe falando: minha mãe é uma mulher. Como mulher, ela erra. Ela não é imaculada. Né? Imaculada teve uma. Aí tá lá no céu com grande J, não é mesmo? Minha mãe não é imaculada. Ela errou também, mas reconhecer os erros dela não desmerece ela como mãe. Porque mãe é isso, tem uma margem de erro, tem um... né? Todo mundo que é mãe, que é pai, pô, é um papel, uma vocação, cara, que dificilmente você consegue completar perfeitamente. Você não consegue ser tudo que o papel exige. E tudo bem, faz parte. Como diz o Winnicott, né? Você tem que ser uma mãe suficientemente boa. Você não vai ser boa, mas você tem que ser suficientemente boa. E o que você está reconhecendo, né, minha querida, é o que? Essa mãe aqui, ela foi maravilhosa, mas ela tem os erros dela. E como agora eu sou responsável, eu sou uma pessoa, eu posso olhar para ela e discordar dela. E isso não desmerece o meu reconhecimento por ela. Isso é ser adulto. Isso é lidar com os pais na vida adulta. Eu falo isso na minha Masterclass, Como Lidar com os Pais na Vida Adulta. Tá? Aqui embaixo também tem um link. Na Masterclass, Como Lidar com os Pais na Vida Adulta, uma das coisas que eu falo é isso. Olhe seus pais como pessoas. Eu não sei o nome da sua mãe, vamos botar um nome aí de Cida. Então a Maria está olhando para a Dona Cida aqui. Ou Dona Vera. Dona Vera também é bom nome. Dona Cida aqui. Né?
Maria olhando para Cida e falando: quem foi a Cida? A Cida foi uma mulher que, sozinha com a filha, não sei se tem irmãos, né? Mas enfim, sozinha aqui, tentou ser o máximo. Inclusive tentou compensar a falta desse Roberto aqui que faltou, tá? Vamos botar o nome aqui, do Roberto que faltou. Mas a Cida foi mãe. E ela não precisa ser pai. Porque eu, Maria, preciso lidar com a ausência do meu pai. E quando eu olho para a Cida, eu falo: mas qual que foi a história da Cida? Nessa tentativa aqui, a Cida foi perfeita? Não. Quais erros da Cida? Reconheço que me ajudou, mas quais são os erros da Cida? Porque todo filho, quando se torna adulto e cria essa relação horizontal, ele precisa ver o que eu levo daquilo que eu aprendi com meus pais, o que eu não quero levar, por mais bem intencionados que eles sejam. Eu dei o exemplo do financeiro. Tem gente que é isso, né? É um pai que tem muita grana, que quer ajudar o filho. Ah, filho, não, precisando de grana. Você pode muito bem olhar pro teu pai e falar: pai, muito obrigado. Eu entendo que você quer me ajudar, mas eu não quero ajuda. Agora eu não quero ajuda. Então eu tenho que negar. Ah, então tem um pai muito trabalhador, mas ele era pouco presente na família. Beleza, eu vou pegar essa experiência, trabalhador, mas esse erro de não ser presente, eu quero ser presente com meus filhos. Então, nesse segundo parágrafo, aqui nessa parte aqui que você fala da mãe imaculada, né? Tem essa questão. Eu olho para Cida e reconheço que eu discordo dela. E discordar dela não precisa me sentir culpado. Por quê? Sentimento de culpa, sentimento de dúvida, inquietação, essa áurea de que será que eu estou sendo ingrato com a minha mãe, com meu pai, toda essa áurea é muito comum em relações familiares. Então você tem que olhar, né? Você fala da palavra responsabilidade mais para frente. Você tem mais para frente. Você tem que tirar a palavra culpa, o sentimento de culpa, e tem que substituir por responsabilidade. Agora eu sou responsável, por quê? Pela minha vida. Agradeço minha mãe, mas agora é comigo e eu decido o que eu quero fazer. Então essa mãe não pode ser imaculada, porque se essa mãe for imaculada, eu negar o que minha mãe fala, que é super natural e saudável, vai me fazer eu ficar culpado. Eu tenho que concordar com tudo que minha mãe fez, porque ela fez um trabalho, um esforço muito grande. Agora, quando eu olho para minha mãe e falo: você fez um esforço muito grande, admirável, mas você não é imaculada, as coisas começam a mudar de sentido. Né? Aquilo que eu já falei no vídeo aqui, você é infantil ou juvenil, você sai do papel infantil. O infantil é aquele que não quer discordar dos pais. O infantil é aquele que, quando o pai falar mais grosso, ele fica com receio, ele não quer magoar os pais. Só que quando você é adulto, você não pode ter essa postura, porque isso é muito prejudicial para sua mãe e para você. Sua mãe também tem que ser frustrada. Tua mãe também tem que ser colocada no lugar dela, no sentido de ser adulto. Mãe, eu sou adulto, agora eu tomo cuidado da minha vida. Que é o que você fala no final aqui, né? Mas vamos lá. No próximo parágrafo você fala: tive de ser firme para conseguir sair de casa. Sou independente financeiramente e ainda assim tenho dificuldade de estabelecer os limites. Ainda que hoje já tenha consciência disso e de que minhas escolhas e consequências delas são de minha responsabilidade. Veja, mesmo sendo independente, mesmo sendo uma adulta, uma mulher, né, crescida e vacinada, ainda assim tem dificuldade de estabelecer limites. Por quê? Porque é difícil mesmo. Principalmente numa mãe que não tem, né, não é uma família estruturada. Uma mãe sozinha, muitas vezes, não sei se você é filho única ou se você foi a última de sair, mas mesmo assim, a mãe solitária, quando o filho sai, a realidade altera demais. Fica sozinha, fica meio que sem função. Então essa mãe, ela vai buscar, né? Quando o filho cresce, é outra coisa que eu falo na Masterclass. Quando o filho cresce, ele tem que provar para a mãe que ele cresceu. E como que ele vai provar? Resistindo aos testes, resistindo às provas que a mãe impõe. Então o filho sai de casa, às vezes a mãe faz chantagem emocional. O filho sai de casa, a mãe não faz chantagem emocional, mas liga todo dia. Quer saber como é que tá? Você vai ter que ir cortando. E é o que você fala aqui, né? Ainda que hoje já tenha consciência disso e de que minhas escolhas e as consequências delas são da minha responsabilidade. Perfeito, minha querida, perfeito. Eu tenho que pôr limite da minha mãe, eu não preciso cortar a relação com ela. No caso aqui, talvez a mãe seja positiva, como ela fala. Às vezes a gente tem que cortar a relação, mas eu tenho que criar a distância saudável da minha mãe. Né? Porque eu tenho que cuidar da minha vida. Né? E no final, ela deixa aqui uma brecha que a gente ficou curioso. Eu tô curioso, não sei você. Próximo passo é frustrá-la em uma situação extremamente difícil, mas não fala o que é, meu querido. Fiquei curioso aqui, né? Eu falo que todo psicólogo aí tem um quê de véia fofoqueira dentro de si, que a gente quer saber as histórias. Né? Mas sei que assim estarei quebrando outros ciclos e construindo uma história que será minha e não dela. Exatamente. A nossa vida é extensão da vida dos nossos pais enquanto a gente não amadurece. Quando a gente amadurece, é o que a nossa
querida que nos escreve. Quando a gente amadurece, a gente percebe que minha vida é minha vida. Por um tempo eu passei do lado dos meus pais, mas agora sou eu que decido as coisas. E isso é maravilhoso. Mas para fazer isso, você tem que fazer força. E a primeira prova é romper esse cordão umbilical com seus pais. Então, assim, é didático. Minha querida, tu mandou um... Quando eu li aquilo, eu falei, cara, isso aqui é fantástico, né? Olha que maravilha, né? Tem um pai ausente, tem uma mãe que compensa. E você percebe que isso não é bom para ela nem para você. E que ela tem que ser colocada no lugar dela para você poder ser colocado no seu lugar de filha que tem ausência do pai. O que essa ausência significa para você? Depois disso, colocando a mãe no seu lugar, você consegue ver que ela não é imaculada. Então eu posso discordar dessa mãe, mesmo amando ela, mesmo reconhecendo, eu posso discordar dessa mãe. E eu posso ter as minhas opiniões. Eu não preciso sentir culpa. Eu não preciso me sentir uma ingrata por causa disso, porque nossa relação não é mais horizontal, ela é vertical. E depois disso, eu tenho que começar a ser firme, porque não adianta sair de casa para depois voltar. Não adianta sair de casa para ficar pedindo a opinião da mãe e fazer a minha casa do quartinho dos fundos. Não! Eu tenho que ser firme, mesmo com independência financeira. Não interessa se eu tenho grana ou não. Não está na questão da grana, está na questão o quê? Do limite. Quer dizer, não está só na questão da grana. Está na questão do limite emocional que você coloca para sua mãe. E ela falou aqui, ainda assim eu tenho dificuldade de estabelecer os limites. Mas é isso mesmo. Para a gente conseguir fincar nossa bandeira, cercar um terreno e falar, essa aqui é minha terra, entende? Eu sou proprietário, eu sou dono dessa terra, é esforço. Você tem que ter um esforço. Vai ter alguma luta. Nenhuma mudança acontece sem resistência. E por último você fala, e ainda assim eu aprendi. Eu vou ter que quebrar outros ciclos, por mais difícil que seja para ela e difícil para mim. Isto é necessário para eu construir uma história que é minha e não dela. Minha querida, se você falou parabéns pelo seu conteúdo, eu que te agradeço. Parabéns por essa história aqui. Fantástica, tá? E muito obrigado por confiar aqui no meu trabalho e permitir que eu fale aqui e converse sobre esse assunto tão interessante que você acabou, assim, didaticamente fazendo um relato maravilhoso. Tá bom? Enfim, meus caros, espero que vocês tenham entendido aí. Pense nessas coisas na sua vida, tá? Vou ver se eu trago outros Fala Que Eu Te Estudo aqui, tá? Se você quiser, se você tem uma história, né, de verdade, entra aqui embaixo no Instagram, me escreve lá, Jota, eu quero minha história no Fala Que Eu Te Estudo. Né? Na comunidade do Bom Senso eu faço histórias mais compridas, né? Os relatos costumam passar de 1 hora aqui, né? Mas eu acho que aqui no YouTube dá pra gente fazer um pouco essas histórias mais curtas, dá pra gente trabalhar um pouco mais isso daqui, tá? Que eu acho muito interessante e eu consigo dialogar concretamente, que é uma coisa que eu sempre penso, como que eu vou falar um conteúdo? Como é que eu vou trazer alguns princípios do bom senso? Como é que eu vou fazer as pessoas serem mais leves? Como é que eu vou esclarecer as coisas que eu penso se eu tenho que falar ou dar exemplos que às vezes são concretos, mas não são tão concretos quanto isso daqui? Então, para mim é maravilhoso, né, trazer essas histórias. Então, se você gostou mesmo, você quer fazer, mandar sua história, né, me escreve aqui embaixo. Quero trazer outros Fala Que Eu Te Estudo aqui no YouTube também. Beleza? Aqui embaixo também, como eu já disse, tem o link para a comunidade do Bom Senso. E aqui embaixo também tem o link da minha Masterclass Como Lidar com os Pais na Vida Adulta. Promessa paga, meus caras. É isso aí, antes tarde do que mais tarde. E agora, para encerrar, dá like no vídeo, segue meu canal e comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. E se você quiser, é uma coisa que eu sempre falo, manda uma mensagem para essa nossa seguidora. Ela vai ler a sua mensagem com toda certeza. Manda aqui a mensagem. Fala, pô, gostei demais, força, nossa, muito legal. Vamos aí fazer também conversar com ela. Vamos deixar essa mensagem para ela. Beleza? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.